Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Para ampliar o suporte aos conselhos tutelares nas ações de combate à Covid-19, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Serviço Social da Indústria, SESI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, firmaram um acordo. A iniciativa tem o objetivo de garantir o atendimento seguro a crianças e adolescentes em todo o país. Além disso, as medidas propiciarão condições de segurança do trabalho para os conselheiros tutelares. Entre as ações previstas pelo acordo estão a distribuição de 60 mil máscaras de tecido duplo e 30 mil frascos de 1 litro de álcool glicerinado 80%. Os itens foram doados pelo SESI e pelo SENAI. O acordo também prevê um webinário com especialista na temática para a apresentação de materiais educativos e orientações sobre como pode ser utilizado para enfrentamento da Covid-19. Além de cartazes, serão elaborados vídeos com informações sobre prevenção ao coronavírus. Reportagem Janari Damascena. O INSS não vai atender aposentados e pensionistas presencialmente na próxima segunda-feira. As agências de atendimento vão estar fechadas por causa do ponto facultativo relativo ao Dia do Servidor Público, que foi transferido de 28 de outubro para 23 de novembro. A opção do órgão pela transferência do ponto facultativo se deu para desafogar o atendimento nas agências, que cuidam dos pedidos e processos acumulados ao longo da pandemia da Covid-19. Com as agências fechadas, os cidadãos podem buscar atendimento pelo aplicativo Meu INSS. Além disso, é possível tirar dúvidas pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Reportagem Felipe Moura. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, definiu os procedimentos de submissão contínua de dados técnicos para o registro das vacinas contra a Covid-19. A Instrução Normativa número 77 de 2020 foi aprovada nesta terça-feira pela diretoria colegiada do órgão e publicada nesta quarta no Diário Oficial da União. Segundo o órgão regulador, a análise de impacto regulatório e a consulta pública para o registro foram dispensadas pelos diretores competentes em vista ao grau de urgência da vacina e à gravidade da doença. No procedimento de submissão contínua, os dados técnicos deverão ser encaminhados à Anvisa conforme forem gerados. Assim, as empresas interessadas em registrar vacinas não precisam ter em mãos todos os documentos reunidos para apresentá-los ao órgão regulador. Reportagem Ágata Gonzaga. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que cidadãos que não sacaram ou movimentaram o auxílio emergencial após 90 dias poderão requerer os valores. O posicionamento do PGR diante do Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira destaca também a necessidade de os beneficiários terem inscrição e regularidade do CPF junto à Receita Federal. Essa exigência está prevista na Lei 13.982 de 2020, que institui o auxílio emergencial no valor de R$ 600 mensais. Segundo Aras, ela tem o propósito de evitar fraudes e permitir o pagamento do auxílio a quem dele necessita. Por outro lado, ainda segundo o PGR, o recolhimento aos cofres públicos das parcelas depositadas na poupança social digital depois de 90 dias sem movimentação fere o devido processo legal se não for assegurada prévia notificação e oportunidade de defesa ao beneficiado. A estimativa é de que mais de 81 bilhões de reais tenham sido gastos com o auxílio emergencial, pago a 63 milhões e meio de pessoas. Dados do IBGE mostram que mais da metade da população brasileira foi beneficiada pelo programa, por conta da pandemia. A manifestação completa da Procuradoria-Geral da República está disponível em mpf.mp.br e no portal Brasil61.com. Reportagem Jalila Árabe. Dados do projeto piloto Monitoramento Covid e Esgotos revelam que o número de infectados pelo novo coronavírus chega a 500 mil pessoas em Belo Horizonte, enquanto no município de Contagem, na região metropolitana da capital mineira, o total é de 100 mil pessoas com essa condição.
As informações constam no Boletim de Acompanhamento número 22, divulgado no último dia 13. Na avaliação do Superintendente de Planejamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, Sérgio Aire Moraes, a situação apresentada na pesquisa pode estar diretamente ligada ao fato de os municípios terem dado início à retomada das atividades comerciais, sobretudo no setor de serviços. Essa estimativa, elas podem sim indicar um agravamento da pandemia em Belo Horizonte, e que pode estar relacionado à gradativa retomada de atividades do setor de serviços, às aglomerações, em especial nos ambientes fechados, né? Então, os dados obtidos apontam para um potencial aumento da circulação do vírus na cidade e, consequentemente, para um novo agravamento aí da pandemia em Belo Horizonte. Até então, o resultado de uma análise feita entre os dias 19 e 23 de outubro apontava que a estimativa era de aproximadamente 450 mil belo-horizontinos infectados pelo vírus causador da Covid-19. O resultado leva a supor que a nova curva de aumento nas expectativas registradas pelos pesquisadores. No mês de julho, o registro estimado foi de 850 mil nas localidades abrangidas pelo estudo. Diante desse contexto, a professora do curso de Saúde Coletiva da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, Carla Pintas, explica que uma das medidas essenciais a serem adotadas pelos municípios é o investimento em serviços de ações primárias na área da saúde. Um paciente bem monitorado, uma família bem acompanhada, com todas as orientações adequadas de como se conduzir para um paciente com Covid dentro de casa, todas essas orientações sendo feitas pela atenção primária, é possível da gente precocemente observar sintomas de agravamento da doença com encaminhamento adequado, em tempo oportuno, para os serviços de urgência e emergência, para os serviços hospitalares para atendimento adequado. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte afirma que o monitoramento apresenta uma estimativa indireta que inclui, inclusive, projeção de casos assintomáticos, diferentemente dos casos registrados no Boletim Epidemiológico e Assistencial, que se referem a pessoas sintomáticas e com Covid-19 confirmada por meio de exame. Reportagem Marquesan Araújo. Uma estrada que corta um estado ou até mesmo um país sempre amplia a possibilidade de que as cidades às margens destas pistas possam ser beneficiadas e assim gerar mais renda e qualidade de vida para a sua população. Em vista disso, há alguns dias a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, protocolou no Tribunal de Contas da União, TCU, os estudos para uma nova concessão de parte da BR-116, no trecho que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, conhecido como Rodovia Presidente Dutra. A aprovação pelo TCU é a última etapa antes da publicação do edital de concessão e a expectativa é de que o leilão seja realizado no começo de 2021. De acordo com a especialista em Direito Administrativo e Infraestrutura, Thaís Carvalho, esse estudo do projeto que foi entregue ao TCU é uma análise de infraestrutura justificando todas as escolhas para que se possa beneficiar a maior quantidade de pessoas pela região. Toda a concessão ela é precedida de uma série de estudos, tanto de viabilidade técnica como de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, da concessão, partindo do que já existe hoje disponível em termos de infraestrutura, o que já está pronto. Haverá uma extensão também do trecho sob concessão, com cerca de 16,2 quilômetros de extensão a mais do que a concessão atual. Então, pretende-se delegar isso a um ente privado para que possa explorar com investimentos de longo prazo, beneficiando toda a população usuária desse trecho. Para que seja feita uma concessão de rodovia para a iniciativa privada, algumas etapas precisam ser cumpridas, assim como algumas contrapartidas são firmadas para serem realizadas durante a vigência do contrato. É o que explica Marciele Cardoso, especialista em administração pública e mestranda em transporte pela Universidade de Brasília. O sistema de concessão, por meio de licitação, ele é uma transferência de um serviço público à iniciativa privada por um prazo determinado. No caso das rodovias, a validade é de mais ou menos 20 a 30 anos. A concessão final, ela prevê a exploração dessa infraestrutura e da prestação de serviço público. Então, o que ela vai fazer? Ela vai recuperar, vai conservar, vai manter, vai operar e vai implantar melhorias, além de ampliar a capacidade ali daquela rodovia. No final das contas, a concessão, ela melhora a prestação do serviço para o usuário. Ela torna o Brasil muito mais eficiente e com custos menores.
O TCU analisa o projeto que também contempla a concessão da BR-101. Por estas estradas, estima-se a circulação de milhões de veículos todos os dias, além de caminhões que vão aos principais pontos de distribuição de bens e mercadorias nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste do país. Reportagem Janari Damascena. Nesta quinta-feira, o Brasil contabilizou quase 6 milhões de pessoas que ficaram doentes por conta da Covid-19, com um aumento de mais de 35 mil casos desde a última averiguação do Ministério da Saúde. O número de mortes subiu para 168.061 pessoas e a taxa de curados da doença alcançou a marca de quase 90% do total. Esses dados foram apresentados pela pasta, que com o aumento de casos nos últimos dias, ainda debate se a chegada de uma segunda onda da Covid-19 no país é real ou não. Por enquanto, o Ministério tem acompanhado cerca de 270 pesquisas com vista em 15 potenciais candidatas à vacina nacional contra a Covid, todas elas na fase pré-clínica de desenvolvimento. Essa avaliação serve para que se possa traçar estratégias para uma campanha de vacinação, como afirma o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. A vacinação ele tem como fundamental objetivo contribuir para a redução da morbidade e mortalidade, que no caso do que nós estamos vivendo do processo pandêmico pela Covid-19, mas tanto quanto a redução da transmissão da doença. Para além desse objetivo geral, nós temos alguns objetivos específicos, que é vacinar grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença, bem como vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus e, consequentemente, à própria transmissão. Uma das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde foi a publicação nesta quinta-feira da portaria número 3.127, que trata sobre o incentivo financeiro mensal de custeio para as equipes de saúde da família Ribeirinhas e das unidades básicas de saúde fluviais. É o que explica o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara Parente. Foco do nosso Ministério da Saúde as diversas populações vulneráveis. Com essa portaria passa de R$10.000 e quase R$700 para R$13.920. Então é um repasse de quase R$7 milhões para 2021. As equipes de saúde da família ribeirinha são equipes de saúde da família direcionadas para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul Mato Grossense. Desempenham a maior parte das funções em unidades de saúde da família, localizadas nas comunidades cujo acesso se dá por rio e necessitam de embarcações para atender as comunidades. Todos esses detalhes fizeram parte das estratégias anunciadas pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira para tratar sobre as formas de combate à Covid-19. Reportagem Janari Damascena. A escassez de investimento na área de saneamento básico dificulta a vida da população que vive em boa parte dos municípios brasileiros. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 961 municípios, localizados essencialmente nas regiões Norte e Nordeste do país, registram prioridade máxima para promover condições de acesso aos recursos públicos e melhorias nos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Segundo o coordenador do estudo e pesquisador em desenvolvimento sustentável no IPEA, Gesmar dos Santos, os municípios dessas regiões estão em destaque negativo pelo fato de serem pequenos, em sua grande maioria, com baixa arrecadação e elevada dificuldade financeira. A baixa arrecadação desses municípios inviabiliza o contrato de novos investimentos, então eles se tornam mais dependentes de recursos externos, ou seja, recursos da União, dos estados e dos concessionários. Então, é por isso que a região Norte e Nordeste tem essa maior necessidade de recursos e por isso que eles estão com os maiores déficits de serviço. Pelo estudo, quase 1.960 municípios passam por problemas relacionados ao orçamento, o que impede a realização de obras e investimentos para o setor. Ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 35,5 milhões de pessoas que vivem no Brasil necessitam de acesso facilitado à água tratada e a redes de abastecimento. A analista técnica da área de saneamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, Priscila Bernardes, ressalta que o fornecimento de serviços de saneamento básico de
de qualidade é uma competência conjunta da União, estados e municípios. Além disso, ela lembra que o Marco Legal do Saneamento Básico aponta que as medidas do setor deverão ser fomentadas prioritariamente pelos estados, que devem formar os blocos de regionalização. Serão priorizados os investimentos de capital que viabilizem a prestação de serviços regionalizada por meio de blocos regionais, ou seja, esses blocos regionais é o agrupamento de outros municípios do estado. Então, a partir desses blocos é que será viabilizado o investimento no saneamento para que visem o atendimento dos municípios. O levantamento apresentado pelo IPEA também aponta que os investimentos públicos nos municípios brasileiros devem induzir iniciativas de expansão da eficácia no saneamento. Entre as medidas a serem adotadas estão a redução do desperdício e a melhora nas informações e na governança do saneamento. Reportagem Marquesan Araújo. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.